E olha só, gente, se engana, né, quem pensa que vale só passar o protetor solar na hora de ir à praia ou à piscina e acha que está imune a esse risco, porque os cuidados são diários e demandam, inclusive, a reaplicação do protetor ao longo do seu dia, além de garantir ali que haja uma escolha, uma atenção especial à escolha do produto, porque existem produtos adequados para cada situação. E é para entender melhor tudo isso que a gente conversa agora com a dermatologista Jade Cury, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito bom dia, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Doutora, eu sou daquela geração que a gente na adolescência, pelo menos a minha adolescência, fritava no sol. Fritava, não tinha essa de protetor solar, tinha até produto vendido na farmácia que eram para aumentar o efeito de queimadura do sol. A gente viu uma conscientização muito grande ao longo dos últimos anos, mas também passou a existir agora, num passado mais recente, uma tendência de alguns segmentos, influenciadoras, quase um modismo de dizer que o protetor solar é um veneno, que você vai passar na pele, que vai te fazer mal, que a sua pele foi feita para aguentar o sol. Ajuda a gente a entender e a responder a esse tipo de afirmação, porque aí mora um risco ainda maior de uma nova geração chegando passar a acreditar que deve jogar o protetor solar no lixo, né? Bem-vinda. Bom dia, Clarissa. Obrigada pelo convite. Acho que é fundamental a gente falar isso. Ao passo que a rede social, a mídia, ela ajudou a trazer informação, ela também traz muita desinformação. E essa nova trend do não uso do protetor solar, no sunscreen, que seria em inglês o não ao protetor, é muito grave. Acho que os dados foram bem mostrados agora, a gente não está falando só de estética, a gente está falando de um problema de saúde e de um problema de saúde pública, inclusive. A gente tem uma incidência solar muito alta. E aí essa desinformação vem de alguns fatos. Primeiro, tudo que é polêmico gera mais seguidores, gera mais compartilhamento. Então, as pessoas não estão interessadas necessariamente em passar a verdade, e sim passar o que vai ter curtida, o que vai ter post. Outro erro grave é que as pessoas acham que o que é natural é bom, e às vezes você mesmo falou que usam fórmulas naturais. Vamos lembrar que boa parte dos venenos vem de plantas, boa parte de remédios vem de plantas, então o fato de ser natural não significa que é bom e nem que não faça mal. Fórmulas caseiras podem dar queimadura solar. E a gente tem um regime aqui no Brasil, a Anvisa controla muito bem todos os produtos que são postos na farmácia à venda, inclusive os fotoprotetores. Então, também um problema que aconteceu na Austrália, que os protetores não tinham exatamente aquele fator de proteção que o rótulo dizia. No Brasil, isso é extremamente controlado. Então, a gente sabe que os produtos lá foram testados e que, sim, eles têm aquela proteção solar e que eles são seguros para o uso, senão eles não estariam sendo vendidos. A Anvisa é uma agência regulamentadora que controla muito bem tudo isso. E aí vem muitos mitos na literatura, causa câncer, o produto não é natural, mas muitos estudos provam que o principal fator de risco prevenível para o câncer de pele é a proteção solar. E entre uma das ferramentas é o uso regular do protetor. Doutora, a gente tem também aquela confusão, né? A pessoa tenta entender exatamente que tipos de câncer de pele existem, aos quais ela está mais vulnerável. Então, é melanoma, não melanoma. O protetor solar protege de todos eles. Como que funciona essa nomenclatura? Explica um pouquinho para a gente melhor sobre essa doença. O que as pessoas precisam saber, precisam ter de informação para entender quais são os tipos de câncer e como se defender deles. O câncer de pele é dividido em dois grandes grupos, o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. Melanoma, felizmente, é o mais raro, 3 a 5% dos casos, porque é o potencialmente mais grave. Se não diagnosticado precocemente, ele pode dar metástase, ou seja, ir para os outros órgãos e levar à morte. Ele é o que vem das pintas, então aquelas pintinhas marrons que todo mundo tem, às vezes nasce com uma, mas elas vão surgindo ao longo da vida. E para o melanoma, a gente fala que existe uma regrinha do ABCDE de pintas, né? O A de uma pinta que é assimétrica, uma fatia de uma pizza, se eu dividir ela numa pizza, não é igual a outra. B de bordas irregulares. C de coloração, múltiplas cores, marrom claro, escuro, preto, na mesma pinta. D de diâmetro, uma pinta maior que 6 milímetros. E E, o principal de evolução, uma pinta que muda.
O protetor, sim, previne o uso regular desde a infância, a prevenção de queimaduras solares na infância e o dano cumulativo ao longo da vida previnem dos dois tipos de câncer, o melanoma e o não melanoma. O não melanoma é disparado mais frequente, mais de 90% dos cânceres de pele, e são os carcinomas, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esse, em geral, vem de feridinhas que não cicatrizam, bolinhas cor da pele ou que lembram verrugas e que estão ali, sangra, depois cicatriza no mesmo lugar, já sangra de novo. Então, ficar atento com bolinhas cor da pele que estão ferindo, que estão sangrando ou que são mais cascudinhas e que não vão embora, e aí procurar o dermatologista. Esse é disparado o câncer mais frequente que a gente vê, e todos, tanto o melanoma quanto os carcinomas, são altamente curáveis se tiverem um diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala em prevenção primária, é usar o protetor solar para diminuir o risco do câncer de pele. E prevenção secundária é o diagnóstico precoce do câncer de pele. Agora, doutora, tem também uma preocupação ali que é preciso ter a respeito da aplicação, porque tem o pessoal que fala, eu passo protetor solar todo dia de manhã, antes de sair de casa, passo no rosto, vou embora e passo o dia inteiro naquela brincadeira. Às vezes até, se eu estiver num lugar fechado, então, fica com aquele protetor da manhã e acha que é suficiente. É suficiente? Vamos lá. Idealmente, todos os dias, assim como a gente escova o dente, como a gente usa enxaguante bucal, como a gente faz todos aqueles cuidados diários, o protetor tem que estar do lado. Eu falo para o paciente, deixa do lado da sua escova de dente, porque aí você vai escovar o dente, você já aproveita e passa o filtro solar. A gente lembra do rosto, mas lembrar que pescoço, colo, mãos, antebraços, são áreas que são cronicamente expostas e que a gente esquece. Aí elas também vão ter um maior dano solar e um maior risco do câncer de pele. Então, o ideal seria aplicar no rosto, orelhas, pessoas calvas, não esquecer da área sem cabelo, que lá na frente dá muito câncer de pele, porque elas são esquecidas, né? E o cabelo não está mais ali protegendo, em quem é careca, né? Então, assim, todas as áreas expostas deveriam ser usadas, no mínimo, de manhã, todos os dias. Idealmente, a gente mora num país tropical, muitas vezes durante o dia a luz da sala não está acesa. Por quê? Porque a radiação está entrando pela janela. Então, no mínimo, naquela hora que você faz o intervalo do almoço, vai de novo escovar o dente ou ir ao toalete, repassa o filtro solar. Quando a gente está exposto, ou para aqueles que trabalham expostos ao sol, eu tenho que reaplicar idealmente a cada 2 horas. Então, eu estou na praia, estou na piscina, ou eu trabalho na obra ali todo dia do lado de fora, tomando sol, eu teria que reaplicar a cada 2 horas, toda vez, se suar muito, se entrar na água, sequei, e reaplicar. E também uma coisa que a gente não fala tanto é a quantidade de filtro a ser usado, né? Porque a gente sempre passa aquele pouquinho de filtro, e lembrar que tem uma regra de colheres, que o ideal seria no rosto e pescoço usar 1 colher de chá rasa, nos braços eu usaria 1 colher em cada braço, eu usaria 1 colher no tronco, então aqui no tórax, nas costas, e 2 colheres em cada perna. Isso seria a quantidade adequada. Quando a gente usa uma quantidade menor, também o fator de proteção cai. E doutora, para a gente terminar aqui, um ponto que eu acho que é interessante. O pessoal trabalha num ambiente ali, escritório, ou mesmo a gente aqui na televisão, tem essa luz aqui, ó, que fica na nossa cara, e tem aquela dúvida. Essa luz interna também pode causar estrago, também demanda protetor solar? E que tipo de protetor que é suficiente para proteger desse tipo de radiação? Então, a luz visível, ela tem uma chance o risco de câncer de pele com a luz visível, a luz de dentro, a luz da lâmpada, é praticamente mínimo, tá? A gente está falando da radiação, mas o cuidado que eu falo é que muitas vezes vocês estão num ambiente fechado, mais próximo a uma janela, e o raio UVA, por exemplo, ele passa a janela, então mesmo com a janela fechada, pessoas que são motoristas, que às vezes têm o braço que fica do lado da janela muito mais danificado pelo sol cronicamente. Então, se tiver uma sala totalmente fechada, sem janela, que não entra radiação, essa luz da lâmpada ela não causa câncer de pele. Pode até piorar algumas manchas, algumas outras questões, mas em relação ao câncer de pele, não. Só que dificilmente você passa o dia inteiro lá, porque você vai sair para ir almoçar, você vai sair para ir ao toalete. Então, assim, não vai ficar o dia inteiro fechado, né? Para a luz visível, aqueles filtros com cor protegeriam melhor para aquele comprimento de onda. E para o câncer de pele, a gente fala que tem o FPS, que é a proteção contra a radiação ultravioleta B, UVB, e o PPD, que é a proteção contra o raio violeta A, UVA.
no Brasil, todo protetor tem que ter no mínimo 50% de proteção para a UVA que tem para a UVB, que é o FPS que a gente fala. Então, assim, no mínimo FPS 30. Quanto mais alto, maior a proteção. Ainda mais se você usar numa quantidade menor. Doutora Jade Cury conversando aqui com a gente no Live CNN para ajudar a gente a conscientizar então a população a respeito do câncer de pele. Doutora, muito obrigada por tomar o seu tempo aí e vir nos ajudar a falar um pouco sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, super importante. Obrigada pela oportunidade.